Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aqui, pessoal, eu vou trazer mais questões de português da Banca Indec para vocês que estão se organizando para os concursos organizados por ela. E isso é para ajudá-los, já que a Banca Indec não disponibiliza as suas provas na internet. O que nós temos são sites com alguns arquivos de provas anteriores, porém em quantidades muito ínfimas. E aí fica complicado estudar em cima do perfil da banca, né? Nos basearmos no perfil dela. Então, como eu tive acesso a algumas provas da banca, eu estou trazendo para ajudá-los. Espero que vocês estejam sendo enriquecidos com todo esse conhecimento e isso esteja direcionando-os, ajudando-os para que vocês possam ter um avanço e um progresso nas provas de concursos públicos que vocês prestarão em breve. Lembrando que cada questão acertada em qualquer concurso público faz muita diferença, ainda mais em português, porque infelizmente nós temos uma grande parcela da população brasileira que não domina a língua portuguesa. O português não é uma língua fácil, é uma língua cheia de regras, porém o nosso ensino básico é muito deficitário. Então, se você se prepara, se você estuda com foco, com direcionamento sobre os assuntos prioritários, aqueles mais cobrados na língua portuguesa em provas de concurso, certamente você se destacará, além de aprender o idioma, falar corretamente, escrever corretamente da melhor maneira possível. Então vamos lá, pessoal! Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal para que vocês recebam mais e mais conteúdos, sejam notificados assim que eu postar um novo vídeo que vai auxiliá-los, que vai ajudá-los, enriquecendo o conhecimento de vocês para os próximos concursos. Então vamos lá, galera! Questão da Banca Indec agora do ano de 2025. 2025, questões bastante recentes e atualizadas. Vamos ler aqui, ó. O termo destacado na oração. Este mês não consegui pagar minhas dívidas. O termo em destaque classifica-se sintaticamente como... Então, para resumir, a banca quer que o candidato diga qual é a função sintática deste termo aqui. Minhas dívidas. Pessoal, vejam só, a banca trouxe o termo em negrito, mas não sublinhado. Quem sublinhou fui eu, para poder chamar mais a atenção de vocês, tá? Geralmente ela traz mesmo só em negrito. Então vejamos aqui. Este mês não consegui pagar minhas dívidas. Lembra, eu dei esse conselho para vocês em um vídeo anterior. A gente precisa analisar, ó, minhas dívidas está no final da oração. O que a gente precisa enxergar? O que a gente precisa analisar? O que a gente precisa ver? Qual é o termo que vem anteriormente? O termo anterior é pagar, é o verbo pagar, que está no infinitivo, né? Aqui a gente tem uma locução verbal, conseguir pagar. Locução por quê? Tenho dois ou mais verbos ali juntinhos, tá? Então, aqui no caso, eu tenho dois verbos, conseguir e o verbo pagar. Bom, vejamos. Então, após o verbo, vem um complemento. Este mês não consegui pagar. Não consegui pagar o quê? Eu tenho que completar essa oração, né? Eu preciso trazer um complemento para essa locução verbal. Não consegui pagar minhas dívidas. Maravilha, esse é o nosso complemento. O que complementa o verbo a gente vai chamar de objeto. Ele vai ser direto, indireto ou os dois ao mesmo tempo, tá? Se o verbo exigir a presença de um complemento, ok? Então, deixa eu ampliar. Vamos lá. A pessoa que está falando, ela não conseguiu pagar o quê? Ela não conseguiu pagar as dívidas dela. Então, quem
Não conseguiu pagar, não conseguiu pagar algo. Não há exigência de uma preposição antes do seu objeto, tá, pessoal? Então, se não há exigência de uma preposição, esse complemento, este objeto aqui, ele é um objeto direto, tá? Então, a gente tem essa alternativa na nossa questão, vamos ver. Adjunto adnominal, complemento nominal, objeto indireto e o objeto direto. Ah, Dani, por que ele não é um complemento nominal? Porque, pessoal, o complemento nominal é aquele que vai complementar, ele vai trazer sentido a um nome, a um substantivo, a um adjetivo, a um advérbio. Por exemplo, o livro de capa dura é meu. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui. O livro de capa dura é meu. De capa dura, ó, ele é precedido de uma preposição, tá bom? Que vai fazer a ligação entre as estruturas aqui. Eu poderia dizer o livro é meu, mas eu tenho um complemento, eu tenho uma informação a mais, uma especificação, um detalhe a mais. É o livro, mas é o livro de capa dura. De capa dura é o complemento do substantivo livro. Deu para entender, pessoal? Livro aqui é um substantivo, é um nome. Logo, de capa dura é o seu complemento, então ele é o complemento nominal deste nome. Um outro exemplo, estou ansioso para a festa, ok? Estou ansioso para a festa. Nós temos o verbo, temos aqui um adjetivo, é uma característica, é uma qualidade, é um estado, né? Estou ansioso, estou ansiosa para a festa. Então, estou ansioso, ansiosa para quê? Aqui, ó, para preposição, só que não é verbo, tá, pessoal? Então, não pode ser objeto. Há um complemento deste nome aqui, que no caso é um adjetivo. Então, é o complemento nominal para a festa, é o complemento nominal desse adjetivo. Lembrando que sempre será acompanhado de preposição. Então, o nosso gabarito é a letra D. Sigamos para a nossa próxima questão. Olha, gente, aqui vocês também vão necessitar de muita atenção, igualzinho o exemplo que eu dei no vídeo anterior. Vocês vão lembrar dele. Vocês que assistiram ao vídeo anterior, vocês vão lembrar. Vejam só. Falta-me palavras neste momento triste. Indique a transitividade do verbo destacado na oração. Lembrando mais uma vez que quem sublinhou fui eu, mas a banca colocou a palavra em negrito, tá? Eu só sublinhei para chamar mais atenção de vocês aí. Então vamos lá, pessoal. Esta questão já adianto a vocês que é uma questão perigosa, tá? E houve uma falha aqui quanto à concordância verbal da questão, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês direitinho. De qualquer maneira, não vai interferir, não vai influenciar na transitividade do verbo, mas foi uma falha, foi um erro da banca, tá certo? Vamos lá. Falta-me palavras neste momento triste. Percebam, né, que se a gente inverter a ordem, colocar palavras, a palavra, termo, né, melhor dizendo, palavras antes, o que nós vamos ter? Palavras me faltam. O verbo faltar, ele tem que concordar aqui com o sujeito, que é palavras. Palavras me faltam neste momento triste. Tudo bem, pessoal? Palavras me faltam. Então, vamos analisar agora a transitividade do verbo faltar. Está faltando palavras a quem? A mim.
Aqui, ó, a preposição está escondida, ela não está explícita, né? Então, palavras me faltam, faltam a mim. Palavras, tá? Olha aqui a preposição. Faltam a mim, preposição. Faltam a quem? A mim. Então, pessoal, a transitividade desse verbo, ela é indireta, é um verbo transitivo indireto. Então, aqui, pessoal, o nosso gabarito encontra-se na letra D, verbo transitivo direto. E o a mim seria o objeto direto. Beleza, gente? Essa última questão é uma questão capciosa, uma questão perigosa e necessitaria de muita atenção, de muita concentração, de uma análise feita com calma pelo candidato. Por isso não pode fazer a prova de maneira afoita, corrida, porque alguns detalhes podem passar despercebidos e errar a questão por bobeira, tá? Mas eu confesso que essa última questão, além do erro, claro, né, de concordância verbal, é uma questão mais trabalhada, é uma questão mais complexa. Tá certo, gente? Agradeço muito por estarem aqui. Não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar abaixo o comentário de vocês. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!